Plantão Norte News. Oferecimento. Se você procura tecidos, cama, mesa e banho, venha para a Alternativa Tecidos. Agora com bordados computadorizados. Alternativa Tecidos. Em Taiobeiras você pode contar com a Polo Isaac, moda praia, biquíni tal mãe, tal filha, ou sunga tal pai, tal filho. Somos também especializados em peças íntimas. Polo Isaac, Rua Santos Dumont 314, fone 3845-3124. Drogaria e Perfumaria Curitiba. Tudo em medicamentos e perfumaria. Somos Farmácia Popular do Brasil. Disque Remédio 3845-3338. Camig. Aqui você encontra tudo para o homem do campo. Tecnologias avançadas para o desenvolvimento de uma agricultura mais sustentável. Camig. 26 anos de confiança e credibilidade. Travessa Emetério Rodrigues 58. Olá, tudo bem? Estamos começando mais um plantão da sua TV Norte Mais. A nossa primeira matéria tem oferecimento aí da Rede Pais e Filhos. Dê uma passadinha na Rede Pais e Filhos, tá? São 4 supermercados super estruturados para atendê-lo com muito carinho. Lá nesses supermercados você compra muito e gasta pouco. Economia verdadeira. Tá na rede, tá barato. Rede Pais e Filhos, um abraço pro nosso amigo Edinho. E hoje nós vamos falar sobre o suicídio, algo que acontece corriqueiramente no Brasil inteiro, tá? Então, portanto, você vai acompanhar, vai entender o que leva uma pessoa ao suicídio. Nós conversamos com uma mãe que recentemente perdeu um filho em Taiobeiras, que é a Railene. Conversamos também com o psicólogo Bruno, o Alisson. Tem aí dado a sua contribuição social e fez uma grande parceria também com a nossa TV, tá? Então, portanto, você vai acompanhar na íntegra. Gostaria muito que você acompanhasse do início ao fim. Confira só. A dor de uma mãe que perdeu seu filho único de forma precoce. Perguntas sem respostas. Onde eu errei? Sonhos destruídos. Vida dilacerada que perde o sentido. É possível evitar o suicídio? Como os pais devem agir em relação aos seus filhos? Nossa matéria de hoje é Setembro Amarelo, contra a prevenção ao suicídio. Luan tinha 16 anos. Sempre foi um menino alegre, espontâneo, exemplar e muito amigo de todos. Na família era o xodó. Railene, a mãe de Luan, vivia para o filho. Via nele o motivo de sua felicidade e do seu existir. No dia 16 de novembro de 2017, um jovem que parecia feliz, que era amado por todos, surpreendeu toda a família e amigos, ceifando a sua própria vida. Uma certa vez, no dia em que viu que nada era bom, perdeu o gosto e viu o desgosto te trazendo apenas as desilusões. E para isso nós vamos estar conversando hoje com uma mãe que perdeu um filho há um ano atrás, filho de 16 anos, inclusive Taiobeiras inteira sofreu essa perca dessa mãe. O Luan Celestino Quirino tinha 16 anos e você vai acompanhar com a gente aqui pela TV Norte Mais. Vamos lá? Tocar a campainha aqui, tá? Ela já está nos aguardando e a gente vai estar conversando com ela. Tudo bom, Railene? Obrigadão por estar nos recebendo aqui, tá? Antes de começar a nossa matéria, Railene não continha as lágrimas, pois só de falar do filho batia a dor e a saudade. Railene, para a gente começar, eu gostaria que você falasse um pouquinho do Luan, né? 16 anos, né? Acredito eu que vocês viveram muitos momentos bons, né? Então eu gostaria que você falasse um pouquinho dele. Assim, meu filho, eu falo assim, ele viveu 16 anos, mas foram 16 anos muito bem vividos. Muito bem vividos e intensamente vividos, sabe? Assim, ele sempre foi uma pessoa muito feliz, muito alegre, nunca demonstrou nada. Então, a pessoa que aparentemente é feliz,
ela pode estar escondendo algum problema, ou pode estar deixando esse problema velado e não entrando em contato com ele, mas isso não significa que ela não tenha problemas e que não tenha angústias, né? Não tenha nenhuma frustração. Ela só não expressa, só não demonstra isso. A vida da gente vira um porquê e um se que sem respostas. Por isso que eu falo que a importância não só do Setembro Amarelo, mas como ser uma coisa falada e ser alertada o ano inteiro, é por conta disso, porque se a gente focar só no mês de setembro, isso acontece o ano todo. É como minha irmã fala que esse mundo era cruel demais para ele. O mundo era ruim demais para ele, porque ele era uma pessoa perfeita. No dia a dia, né, você como mãe, você tinha um relacionamento bom com ele? Nossa, metade da minha vida foi com ele. Porque eu tô com 34, né? Eu tive ele aos 17, eu tive ele com a idade que era pra ele estar agora, né? Então metade da minha vida foi com ele. Então como eu tive ele muito nova, eu falo que muitas vezes eu não soube ser mãe dele. Eu era muito mais irmã, era muito mais amiga, a gente era muito, muito, muito amigos, sabe? Conversavam sempre? Nossa, ele me falava de tudo, ele me falava das namoradas. E a família, como é que ela pode detectar algum sinal que a pessoa tem essa tendência para o suicídio? Bom, alguns sinais são bem característicos, como isolamento social, isso é bem comum. Essa perda do interesse também em algumas questões da vida, que antes ela tinha interesse em fazer algumas atividades, hoje ela já não tem mais, ela começa a se afastar dos amigos, se afastar da família. Alguns sinais também de autoagressão, né, automutilação, é algum sinal que essa fantasia de suicídio, esse impulso suicida já começou a se manifestar. E principalmente a irritabilidade. Às vezes não querer falar a respeito, às vezes estar sempre irritado com alguma coisa. São alguns sinais importantes que a gente precisa prestar atenção para um possível impulso suicida. Você notou alguma mudança de comportamento do Luan nesses dias que antecederam, né, o acontecido? Nenhum. A mãe Railene descreve agora como estava Luan um dia antes de sua morte. Tanto que assim, no dia lá na escola, os colegas no dia estava planejando churrasco com os colegas dele à noite. Ele pegou, tipo assim, ele fazia planejamentos futuros. Tanto que no dia anterior foi um feriado. Aí ele me mandou mensagem e falou assim: "Não, mamãe, cadê o almoço?" Eu falei assim: "Bora caçar um lugar." Ele foi assim: "Você vem aqui me buscar." Peguei ele de moto, nós fomos pro grill pra almoçar lá, só nós dois almoçamos, que eu falo que foi o nosso último almoço, né? Assim, só nós dois juntos. Até então, estava tudo bem com vocês? Não teve nenhuma desavença, não teve nada que deixasse ele talvez preocupado, que deixasse ele cabisbaixo? Não teve nada, Railene? Estava tudo certinho? Nada. Tudo assim, normal. Tanto que hoje, assim, depois que eu estudo bastante, assim, eu percebo assim, porque ele tinha bruxismo. E geralmente quem tem bruxismo é pessoas que guardam muito sentimento, muita coisa pra elas, só pra elas. Então aquilo que elas têm reflete nos dentes, na tensão dos dentes, sabe? E ele tinha muito bruxismo, sabe? Eu falo assim, ele guardava muita coisa que era só dele, só pra ele. Porque geralmente fala assim que no caso o suicida, ele não quer morrer, de fato. Ele quer acabar com a dor interna que ele sente. Quando aconteceu o fato, eu fiquei assim, meu Deus, eu vou ficar louca? Eu falei assim, eu vou ficar louca. Enterramos ele no sábado, na segunda-feira eu estava no psiquiatra. Porque eu falei assim, eu vou procurar ajuda, porque eu sei que se eu não procurar ajuda, se eu não fazer alguma coisa, eu vou acabar fazendo a mesma coisa que ele. A minha família me apoiou demais, sabe? Eu podia deixar de comprar algo pra mim, ou de ter coisa pra mim, mas pra ele, tudo o que ele queria, eu dava. Eu falo assim, esse é um remorso que eu não tenho comigo, de falar assim, meu filho quis isso e eu não dei, meu filho me pediu isso e eu não pude fazer por ele, porque tudo, mas é tudo que você pensa na vida que meu filho falava que queria fazer, o que ele queria ter, eu fazia, eu me virava e fazia pra ele. A superproteção, ela acaba não deixando que o filho possa amadurecer. E se ele não amadurece, ele acaba também não desenvolvendo as suas características emocionais e afetivas, até mesmo essa frustração. Que o pai, ele precisa às vezes frustrar o filho para que ele consiga amadurecer. Então, uma dose de sofrimento, uma dose de frustração nos filhos, ela também é muito positiva. Então, você precisa permitir que o filho consiga se desenvolver, ter sua autonomia, sua independência,
para ter as suas próprias experiências, mas você também precisa freá-lo em alguns momentos. Mas você não pode colocá-lo numa redoma de vidro e acreditar que a partir disso ele vai se desenvolver. Vamos falar agora do dia seguinte, né? No dia seguinte, você foi trabalhar. Você foi trabalhar e você chegou a ver ele no dia seguinte, no dia do acontecido, de manhã, você teve um contato com ele? E como é que foi esse contato com ele? Levei ele pra escola. Aí quando deu 11h20, que é o horário que ele sai da escola, aí ele pegou e foi me ligar, falou: mamãe, vem me buscar na escola. Aí eu falei assim: ô Lu, eu não posso ir te buscar porque eu tô atendendo uma cliente. Aí eu falei assim: ô Lu, só que hoje tem 2 para atender. Aí ele foi e falou assim: então tá, então eu vou subir a pé com o meu colega, acho que o Estevão, parece que o nome falou. Aí ele foi com esse colega dele. Eles passaram num local de trabalho de um outro colega dele lá, que é a dona do estabelecimento, falou assim: nossa, ele passou aqui junto com o outro colega dele, ele tava conversando com os meninos aqui rindo, de boa. E depois eu tava já terminando de atender uma cliente, ele me ligou e falou assim: ô mamãe, eu preciso falar com você. Eu falei assim: ô Lu, pior que eu não posso falar agora porque eu tô ocupada atendendo a cliente. Aí ele falou assim: então tá. Ele desligou. E o tom de voz dele tava normal? Tava normal. E quando ele te ligou foi por volta de quantas horas, Railene? Já era quase 1h da tarde, mais ou menos. Aí... Então, 1h da tarde foi o último contato que vocês tiveram, isso via telefone, né? Foi, via telefone. Só que teve gente que fala que viu ele às 3h, teve gente que fala que viu ele perto das 4h, né? Os pedreiros lá da construção, onde que ele estava no dia, diz que por volta de umas 2h da tarde ele estava lá, né? Então, é uma coisa assim, falar o momento exato, a hora exata, né, do acontecimento. Como ela ficou sabendo do acontecido? Aí foi quando a namorada do pai dele mandou mensagem pra mim falando, procurando ele. Ele falou assim: eu tô procurando Luan. Luan tá com você? Eu falei assim: não, Luan tá comigo não. Eu disse: não, é porque Rosa chegou da roça e tá precisando da chave pra entrar na casa e ele tá com a chave, que a Rosa é a avó dele, que é a mãe do pai. E eu mandando mensagem pra Luan e ligando, e não atendia. Só que assim, aquilo eu já tava ficando angustiada, sabe? Que eu falei assim: gente, por que a gente não consegue falar com o Luan? Ninguém sabe de Luan. Quando eu cheguei aqui em casa, que eu tava abrindo o portão pra poder entrar, meu telefone tocou. E era uma professora dele. Aí ela me ligou e falou assim: eu acho que tá acontecendo alguma coisa aqui na casa do pai de Jailton. Isso era que horas, Aline? Era já umas 5h30 da tarde, mais ou menos. Aí ela pegou e falou assim: tá acontecendo alguma coisa, porque eu tô escutando um gritaréu. Tipo, tá um gritaréu, um negócio. Eu falei assim: não, gente, aconteceu alguma coisa. E já desci, sabe? Desci, coloquei o celular dentro do capacete e desci conversando com ela. Aí quando eu parei na porta da casa da avó dele, eu tava com o celular no ouvido dela. Ela falou assim: Railene, foi com o Luan morreu. Aí eu já entrei doida dentro da casa, correndo, sabe? E assim, não tinha quem me segurar. Foi uma coisa muito assim que eu não vi, sabe? Quando eu cheguei lá, que no banheiro, que eu vi ele lá, ele tava sentado no chão, sabe? A forma que eu vi e eu abraçava, que eu falei assim: eu não acredito no que eu tô vendo. Porque assim, eu falo, Valmir, assim, como eu cresci no berço evangélico, que eu falo que uma coisa que pra mim é pecado, velho. O que eles ensinam, que a pessoa que comete suicídio vai direto pro inferno. A minha maior dor no momento lá foi pela alma do meu filho. Eu falei assim: meu Deus do céu, eu não acredito. Eu falei assim: eu não acredito que uma pessoa tão boa quanto meu filho vá pro inferno. Que eu falei assim: por que Deus vai julgar uma pessoa tão boa, tão maravilhosa, um filho tão perfeito, igual meu filho era? Gente, eu fiquei louca. Eu falei assim: meu Deus. Eu falei assim: eu pago por ele. Eu falei assim: eu pago por ele, meu Deus. Se ele tiver de ficar 100 anos no inferno, eu fico 200 por ele, mas não deixa meu filho num lugar assim. E quais as situações pode levar um adolescente ou qualquer pessoa ao suicídio? Bom, hoje as situações mais comuns são algumas frustrações, sejam do ponto de vista do relacionamento familiar, relacionamento afetivo. Então, hoje o jovem termina um relacionamento e ele já acha que acabou a vida e não tem mais perspectiva. A não aceitação de si mesma, da sua sexualidade, do seu corpo, é uma grande dificuldade que a gente tem hoje também. Então,
essa dificuldade às vezes de se reconhecer como essa dificuldade às vezes de se relacionar com as pessoas e se expressar da maneira que são alguns pontos importantes que podem levar a pessoa ao suicídio. Você se sentiu culpada? Você acha que houve alguma falha na sua forma de criar seu filho? Fala pra gente, onde é que você falhou? Todas as mães se sentem culpadas. Todas. Não só a mãe, o pai, o padrasto, minha mãe, meu pai, minhas irmãs, todo mundo se sente culpado. Eu fiquei assim, meu Deus, o que estava acontecendo com meu filho que eu não vi? Após o fato ter se concretizado, você aceitou o fato, Raline? Mãe nenhuma aceita. Pra mim é como se ele estivesse viajando. Então, pra mim, assim, ele tá lá. Ele tá numa cidade bem longe, bem distante, em outro país que eu não tenho acesso, sabe? E como é que tá a sua vida hoje, depois de 10 meses, né, que você está sem o Luan? Como é que tá a sua vida? Eu falo que a gente sobrevive. A vida é uma montanha-russa. Hoje, na mesma hora que eu tô boa, aí eu tô ruim. E hoje eu vivo à base de remédio. A gente não aceita, a gente fica assim, meu Deus, por que Deus permitiu isso? Sabe? A gente não aceita. Eu sempre busco coisas que não vão me fazer sofrer tanto. Forma que foi. Raline, e a partir de qual momento você percebeu que você tinha que reagir, você tinha que dar a volta por cima, que a vida tinha que continuar? Eu fiquei assim, meu Deus, assim, graças a Deus eu tenho minha família do meu lado, sabe? Eu tenho meu marido que está do meu lado o tempo inteiro, eu tenho minhas irmãs, meu pai, minha mãe, que estão assim de prontidão para mim o tempo todo. Tudo o que eu fazia, eu vivia em função dele. Se eu procurei melhorar de profissão, se eu procurei passar num concurso, se eu procurei fazer qualquer coisa, foi pra ele, por ele. Aí depois eu fiquei assim, meu Deus, pra que eu vou trabalhar? Pra que eu vou fazer as coisas? Eu não quero que outras mães passem o que eu passo, porque, pra te confessar de verdade, eu tenho vontade de morrer todos os dias da minha vida. Todos os dias. E assim, eu peço muito a Deus pra não deixar. Eu falo assim, Deus, me leva de qualquer forma. Eu peço a Deus para Deus me levar de qualquer jeito, mas que eu não faça pelas minhas próprias mãos. E como é que os pais podem ajudar seus filhos que de repente possa vir passar por esse problema? Principalmente essa escuta, essa acolhida. É muito comum os pais às vezes perceberem o momento dos filhos e julgar. Eu acho que a pior coisa que você pode ter em relação a alguém que está com um impulso suicida, seja esse princípio dessas fantasias de morte, é você julgar e condenar o que ele está fazendo. Então eu acredito que os pais, se eles ouvirem um pouco mais e tentar compreender o mundo do filho e tentar olhar esse mundo com os olhos do filho, não com seus próprios olhos, porque senão você acaba fazendo alguns julgamentos precipitados e impede que o filho consiga se expressar da maneira que de fato ele está sentindo. A gente adequa a vida da gente aprende a sobreviver com essa dor. Mas que ela não acaba não. E isso que aconteceu com ele, com certeza já ajudou muita gente. Tipo, muita gente já caiu em si, que tipo, ver como que a gente passa, que a gente não compensa, porque a pessoa quando ela se mata, ela não tá se matando. Não tá matando só ela. Ela tá matando ela, a mãe dela, o pai, a família, muitos amigos. Mata a gente junto. Não é só ela. Tipo, quem tá cometendo o suicídio não se mata sozinho. Nesse momento, gostaria que você abrisse seu coração e direcionasse uma mensagem, né, a tantas mães algumas que já passaram pelo que você está passando e, infelizmente, outras, né, que poderão passar pelo problema. Assim, pra mim, as mães hoje, elas têm que conversar mais aberta. Tipo assim, por mais que eu conversava com meu filho, eu achava que ele me falava tudo, ele não me falava tudo. Tipo assim, que tem que deixar o filho falar o que realmente está sentindo. Tipo assim, conversar, sabe, meu filho, você tá bem, tá? É isso mesmo que você quer pra sua vida, isso que você tá fazendo, sabe, assim, de falar assim, que realmente tá se sentindo de verdade em relação à vida, sabe? Levar mais pra igreja, que eu falo assim, meu filho mesmo, ele frequentava a igreja, mas ele foi por conta própria, sabe? Mas assim, tem que levar os filhos, porque eles têm que ter uma base, sabe? Uma base
já saber conhecer a Deus, procurar ajuda profissional se precisar, mas assim, buscar Deus sempre, porque se não for Deus para poder estar na vida da gente, para poder amparar a gente não consegue. E como é que a pessoa pode buscar ajuda? O que tem que fazer? Como é que pode contornar tudo isso? A principal questão, se for tratando do suicídio, é falar sobre a vida. Mas além de falar sobre a vida, é também vivê-la. A gente sabe que a vida ela é cheia de sofrimentos, ela é cheia de dor, cheia de angústia, e a gente precisa de um espaço para conseguir falar sobre essas coisas. E ao invés de ir desistindo da vida, mas tentar vivenciar essa experiência. A gente costuma dizer que quando alguém diz sim para a morte, na verdade ela ainda nem disse não para a vida. E isso acaba sendo um pouco complicado para a gente perceber, porque a vida ela é cheia de perdas, ela é cheia de mortes, a gente vive e morre todos os dias, a cada dia que passa a gente está a caminho da morte, então a gente vive para a morte, né, entre aspas. Então, falar sobre essa vida e aceitar essa condição de transformação, essas mudanças, e às vezes se identificar também com essas possibilidades, são muito importantes para a gente se pensar numa prevenção ao suicídio e criar esse espaço mesmo de discussão em que as pessoas possam falar, que elas possam ser ouvidas e principalmente ser compreendidas nesse sentido. A questão do suicídio, Bruno, tem alguma questão relacionada com a questão genética? Não necessariamente. O suicídio ele é um problema de saúde hoje, né? Ele, assim, em média, dentre os jovens de 15 a 29 anos, ele é a segunda causa de morte, né, entre esses jovens. E ele não está associado a uma questão só de saúde, uma questão genética. São várias questões sociais também, questões culturais, assim, questões ambientais que podem levar uma pessoa ao suicídio, mas não necessariamente uma questão genética. É muito mais uma questão de vivência, de experiência e envolve vários outros fatores. Confesso eu que essa matéria foi muito difícil de se fazer, mesmo porque a mãe Railene, né, tem pouco tempo que perdeu seu filho. Era filho único, mas Deus sempre dá-nos força para a gente continuar. Lógico que a resposta de Deus não vem no momento que a gente deseja, vem no momento de Deus, tá? Nada acontece por acaso. Nós queremos agradecer a Railene por ter aberto as portas da sua casa, com o coração aberto, querer também dar essa contribuição a toda a sociedade taiobeirense e por que não dizer o Brasil, porque o nosso canal ele é aberto para o mundo, tá? Parabenizá-la, que Deus possa dar muita força para que ela possa continuar aí cumprindo a sua missão. E todos nós temos uma missão aqui na Terra de realizar, de ajudar, de colaborar. Esse é o legado que vamos deixar quando a gente partir. Grande abraço, Railene, que Deus te proteja sempre e muito obrigado. Quero também agradecer o Bruno, o Alisson, que é um jovem que também tem feito a sua parte aqui na sociedade taiobeirense, dando a sua contribuição e fazendo grandes parcerias aqui em Taiobeiras. E por aqui fica o nosso canal. A gente pode voltar a qualquer momento com mais informações. Não esqueça de se inscrever no nosso canal e vai no sininho. Toda vez que a gente postar um vídeo novo, você vai acompanhar. Grande abraço, tchau, tchau! Plantão Norte News.